Vasco sem tempo a perder no mercado, vai em busca do último reforço da janela. Mas do lado de lá acho que passa o Vasco Fluminense na semi, final Cruzeiro e Vasco. Há alguns dias eu trouxe aqui no canal, porque o presidente Pedrinho disse que já tinha um potencial investidor, né, de comprar todo o potencial construtivo. O Vascão não dorme no ponto. Enquanto a diretoria age rápido no mercado e encaminha a chegada de mais um reforço importante, o zagueiro Alan Saldívia, surge também a informação de que já existem empresas interessadas no potencial construtivo de São Januário. Será que o Gigante da Colina encontrou a peça que faltava para fechar o elenco? E será que finalmente o projeto da modernização do nosso caldeirão vai sair do papel? Hoje vamos falar de tudo isso. O último reforço, mercado da bola e o futuro de São Januário. Um detalhe também da chegada do jogador diretamente do aeroporto, beleza? Bom, detalhes da proposta agora, já que a gente está falando do Vasco sem tempo a perder, vamos falar sobre o Vasco buscando o último reforço da janela. O zagueiro Alan Saldívia do Colo-Colo. A proposta por empréstimo de 300 mil dólares, aliás, 300 mil dólares, 1,6 milhão na quitação do empréstimo e a obrigação de compra por 80% dos direitos por 1,5 milhão de dólares, 8,1 milhão de reais. Então, um valor, o Vasco praticamente gastando na janela, muito pouco, um custo muito baixo em relação, porque a maioria dos jogadores vieram por empréstimo, o Vasco estaria só no final comprando por 8 milhões o Alan Saldívia. Tem também a obrigação de compra do Andrés, mas em relação a agora, o Vasco gastando o mínimo possível e contratando e se reforçando bem. Basicamente seria aí o 7º reforço da janela, o último reforço para fechar a tampa e o Vasco agora engrenar no Campeonato Brasileiro. E se classificar, né? Se classificar para a Copa do Brasil. Bom, contrato assinado em relação ao Carlos Cuesta, o Vasco agiliza os últimos detalhes também para o jogador vir ao Rio de Janeiro. Falamos da convocação e agora eu quero falar também sobre negócio fechado entre Marinacci e John Textor. E vai basicamente desmantelando aí o Botafogo, porque com a saída iminente do Cuiabano e do John, o Botafogo perde um baita lateral esquerdo, apesar de ter o Alex Telles também, e um goleiro que salvou tudo na última quarta-feira, né? O John basicamente joga o primeiro jogo para salvar ali a defesa do Botafogo, mas a princípio a informação que tem do Fabrício Romano é que tanto o John e o Cuiabano devem desfalcar o Botafogo na partida de volta da Copa do Brasil no Newton Santos. Os dois jogadores já têm situação encaminhada com o Nottingham Forest da Inglaterra e dificilmente estarão à disposição para o confronto decisivo. Cuiabano vinha sendo utilizado como alternativa pela lateral esquerda, enquanto o John era titular absoluto. As saídas reduzem a opção de David Ancelotti para o jogo. Claro que o Botafogo hoje tem o Neto, tem o Léo Link também que não deve ficar. Então, assim, saiu o Igor Jesus, saiu jogadores importantes, o Gregor. Botafogo, por mais que está repondo, por exemplo, saiu o Gregor e veio o Danilo, mas ainda não tem aquele entrosamento. E assim, o Vasco pode se aproveitar dessas situações para poder, né, se classificar, até porque o John é um grande desfalque no momento, e aí é um negócio que foi fechado entre o Marinacci e o John Textor, que está aí o Marinacci desmantelando a base de 2024, time que foi campeão, e reforçando lá o Nottingham Forest. Há alguns dias eu trouxe aqui no canal, porque o presidente Pedrinho disse que já tinha um potencial investidor, né, de comprar todo o potencial construtivo. Já existia essa conversa. E essa pessoa, essa empresa, ele não quis dizer à época, tinha um prazo de 90 dias, já tinha passado alguns dias. Eu fui procurar saber e conversando com pessoas do Vasco, fui informado que a data final, prazo final, é 15 de setembro, ou seja, daqui a 16 dias. Esse investidor ou essa empresa tem que confirmar a sua proposta. Só que eu descobri ontem que tem uma pessoa à frente dessa empresa, só não consegui descobrir o nome dela, mas é uma pessoa de um ramo gigante que domina a região da Zona Oeste do Rio de Janeiro e que está numa tratativa final e conversando, inclusive, com a família, né? Até a pessoa me disse assim, olha, só se a família der contra.
mas é uma negociação que tem tudo para caminhar, para dar certo. E, segundo eu soube, se, por um acaso, deu uma dor de barriga, acordou, o investidor falou, não quero mais, minha família não topou, tem um segundo grupo, que o Vasco startou, conversa com 2 grupos. Um avançou, e aí o Vasco segurou aquele segundo e avançou nessa negociação. Caso ela não aconteça, o segundo será reativado. Óbvio que perderia mais tempo, porque o objetivo do Vasco da Gama é fechar com esse investidor, ter o valor do potencial construtivo, ele não vai ser pago cash, porque não há necessidade, e já nos primeiros dias, né, de janeiro, começar finalmente a obra de reforma e ampliação do nosso estádio de São Januário. O projeto está já encaminhado, tendo à frente o escritório do Sérgio Dias, um projeto que vai ficar na casa de 45 a 48 mil torcedores, não vai ultrapassar isso, e acho até pela viabilidade do local faz mais sentido. Hoje a gente tem 20, você está mais que dobrando a capacidade, mas vai ser um estádio muito mais moderno, com camarotes, com receitas que o Vasco vai ter. E o melhor, o Vasco não vai, nesse momento pelo menos, se associar a nenhuma empresa construtora, como por exemplo tem o Palmeiras, que faz com que a W Torre faça shows ali e interrompa os jogos do Palmeiras. No caso do Vasco, o Vasco pode e deve acontecer vender o name right, né? Como fez agora o Morumbi, que virou Morumbis porque vendeu para a Lacta e ela colocou o nome do chocolate, que faz todo total sentido, né? Então é isso, torcedor. O potencial construtivo está avançando. Nesses próximos dias, pode até não chegar a 15 de setembro antes de já ter uma resposta. E aí o Vasco sacramentar, assinar, porque o NDA foi assinado e ele tem o prazo de 90 dias, o investidor, para dar a resposta sim. E a tendência é que role aquele sim. Final. A final, Cruzeiro. Aqui passa Cruzeiro? Quer dizer, ali passa Ali Cruzeiro do passa Galo. Cruzeiro, ali passa Corinthians. Cruzeiro e Corinthians lá, aqui, ó. Aí eu acho que vai passar Botafogo e Fluminense. Botafogo e Fluminense. Pô, o clássico carioca na semi seria um belo jogo independente. E aí na final, então, seria Botafogo e Não, pra mim seria Fluminense e Cruzeiro a final. Fluminense e Cruzeiro a final. Eu acho. Concordo com o Flavinho do lado esquerdo, mas do lado de lá acho que passa o Vasco. Vasco e Fluminense Sério. na semi. Final, Cruzeiro e Irmão, Vasco. Se Vasco e Fluminense forem pra essa semifinal, vai ser um negócio ou Botafogo e Fluminense. Mas eu acho que o Vasco, por todo... Como é que chama? Todo enredo, todo contexto. Todo o contexto. Boa palavra. O contexto ia ser um negócio maneiro, né? Porque o torcedor do Vasco Será ele ia que- ficar maluco da Será cabeça. que o Vasco mandaria o jogo no Maracanã? Ah, com certeza, pô. Vamos botar sua vida. Eu acho que não. Eu não sei não. Não é Eu melhor acho- Maracanã? O Vasco é... Em questão financeira, sim, mas Mas Caldeirãozinho, Caldeirão, trazer o torcedor mais próximo, eu acho que não. eu também não sei não. Eu tenho minhas dúvidas. O Vasco percebeu o preço a ser pago quando tirou os jogos de São Januário. Bom, aguardemos. O que tu falou? Ele... Não vou falar pra não cancelar ele quando do Vasco.